Bem, Daniel, então converso agora com o meteorologista Lucas Mendes, que vai nos falar sobre essa previsão que a gente tem para o final de semana. Já deve começar neste sábado as precipitações aqui no estado. Se fala muito num rio atmosférico que vai passar aqui pelo Rio Grande do Sul, esse o termo que os meteorologistas vêm tratando diante dessa previsão de chuva do final de semana, que deve prosseguir aí até essa segunda, até os próximos dias, melhor dizendo, nessa segunda quinzena do mês de junho. Lucas, primeiramente, obrigado por nos atender. O que a gente pode falar sobre a previsão do tempo para esse final de semana? Boa tarde. Então, boa tarde, Bernardo, os amigos telespectadores. Então, a gente está aí com uma outra previsão, né, de um novo evento de chuva depois dessa primeira, basicamente, quinzena, onde a gente teve volumes de precipitação até abaixo da normal. Então, agora a gente já se prepara aí para um período onde a gente vai haver alguns eventos de chuva, né? É importante frisar aí para as pessoas que esse evento que a gente vai ter agora, apesar de a gente considerar uma chuva relevante, ela está bem abaixo, né, do que ocorreu em relação ao final do mês de abril e início de maio, né, que provocou toda essa questão desses eventos catastróficos aqui recentes aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, a gente vai ter agora aqui no final dessa sexta-feira um sistema frontal, tá? Uma frente fria, que ela nesse momento tá no Uruguai, ela vai estar adentrando aqui a região do extremo sul do Rio Grande do Sul. E juntamente a esse evento dessa frente fria, a gente vai ter um abastecimento, né? Que é o que tu falaste aí desse rio voador, que na verdade isso aí é um transporte, né? Uma advecção de calor e umidade, né? Vindo aí de latitudes mais baixas, né, da parte norte do país, e esse sistema, né, esse calor e a umidade, eles servem como um combustível para aumentar a instabilidade, né, e dar potencial de mais severidade nessas chuvas. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma situação em parte semelhante ao que ocorreu naquele período, né? A gente vai ter um bloqueio atmosférico de novo, que está principalmente na região ali do Brasil Central, sudeste do país e parte do Atlântico. Esse sistema de bloqueio, pela circulação que ele tem, né? O sentido da circulação atmosférica, ela favorece esse transporte de calor e umidade aqui para o Rio Grande do Sul e não deixa com que as frentes frias avancem, né, para latitudes mais baixas, né? Então a tendência é que a gente tenha aí chuva principalmente aí no sábado a gente já começa a ter chuva aqui na parte aqui no final da sexta e no sábado principalmente aqui mais na metade sul e principalmente no domingo as chuvas vão estar mais intensas na parte ali da metade norte, do meio oeste, centro, região metropolitana, serra, vale, né? A tendência é que a gente tenha esses sistemas precipitantes atuantes, né? A gente também vai ter um sistema de baixa pressão que também vai estar ajudando essa baixa pressão. Só para vocês terem uma ideia, ela é um sistema que atua no sentido horário, ela está lá na circulação horária, ela está lá na Argentina, parte do Paraguai e Bolívia, e ela ajuda a puxar também, né, esse transporte de calor e umidade aqui para o nosso setor e depois ela vai se deslocar e esse sistema de baixa pressão favorece também a formação de nuvens de chuva, né? Tentando ser o mais simplista possível. Então, assim, ó, a gente vai ter as chuvas, pelo menos aí nesse final de semana e segunda-feira, bastante intensas, tá? Moderada a forte, em grande parte da metade norte, do estado do Rio Grande do Sul. Essas chuvas devem estar atuando, pelo menos em grande parte da outra semana. Vão diminuir a intensidade, principalmente no decorrer do final da segunda e terça. E quarta-feira, a precipitação retorna em grande parte do estado, se espalha e a gente deve ter pancada fraca a moderada em grande parte do estado a partir da quarta-feira e deve se manter aí, pelo menos aí até o dia 21, com chuva mais fraca. A tendência é que a gente tenha pelo menos limiares aí, principalmente para o pessoal da região do centro, Grande Porto Alegre, Vale, em torno aí
podendo chegar até em torno de 150 milímetros acumulado ao longo desses dias. Para o pessoal que está mais no sentido noroeste, norte do estado, a gente pode ter precipitações que cheguem a 200 no acumulado total aí até o meio da outra semana. Ok. Lucas, nesse período que você falou do final de semana, o que a meteorologia indica para a situação mais forte, para a chuva mais forte? Em que período mais ou menos isso vai acontecer? O período assim, ó, principal que eu diria para vocês em relação às chuvas mais fortes, elas vão estar setorizadas principalmente entre domingo e segunda-feira, tá? Entre domingo e segunda-feira, assim, os períodos onde a gente vai ter os acumulados mais significativos. Segunda-feira ela vai estar mais setorizada entre o noroeste, norte, divisa com o estado de Santa Catarina. E no domingo ela vai estar mais setorizada entre centro, vale, região de serra, região metropolitana, tá? Ali a gente pode ter limiares ao longo do dia, né, principalmente no domingo, chegando aí em torno de 100 milímetros, em algumas cidades 70, outras 80. Isso é um acumulado bastante significativo por um dia só. Importante frisar, isso num dia só, a gente pode ter novas ocorrências de alagamentos, né? A gente sabe que várias dessas cidades, né? A gente tá com muita sujeira ainda, né? O pessoal está fazendo a limpeza, teve um grande período aí de tempo bom, mas a gente tem toda uma sujeira ainda que pode estar nas cidades, bueiros entupidos, a gente tem muitos rios que estão assoreados, ou seja, estão com muitos detritos em seu leito, que podem ser trazidos aí ao longo desses episódios para as cidades. Então é importante a gente ficar atento, novamente, como eu falei, às atualizações que a gente tem aqui em todos os órgãos oficiais, né? Fujam das fake news e fiquem atentos ao que é divulgado nos órgãos oficiais. Essa chuva prevista para o final de semana, ela está correlacionada aos últimos dias que a gente vem passando aqui no Rio Grande do Sul de temperaturas elevadas. Sim, essas temperaturas elevadas, como eu falei, elas servem para comum, né? A temperatura elevada ela é um combustível, é uma energia para que a gente possa ter formação de nuvens de grandes desenvolvimento vertical, que são as nuvens famosas nuvens cumulonimbus. E normalmente esse tipo de chuva ela provoca um evento de precipitação mais intensa. A gente pode ter rajada de vento e algumas cidades, inclusive, podem ter o evento de granizo, tá? Essa questão do granizo a gente deve estar associado mais entre o sábado e o início do domingo, mas é uma possibilidade que a gente não pode ser descartada, porque algumas cidades vão estar com um gradiente térmico. Gradiente térmico é uma diferença entre uma massa de ar mais fria para uma massa de ar mais quente que provoca o levantamento de ar ao longo da camada atmosférica, e isso pode haver formação de precipitação de gelo, tá? Mas a tendência principal é que a gente tenha, o aviso principal é para precipitação moderada a forte entre o decorrer do sábado e o decorrer do domingo. E na segunda-feira, como eu falei, mais próximo do noroeste, norte e divisa com o estado de Santa Catarina. Então a gente tem calor, tem umidade, tem região de baixa pressão e tem um bloqueio atmosférico no Brasil Central que mantém essa frente semi-estacionária. Ela, em vez de se deslocar em direção à região sudeste, região centro-oeste, ela se desloca mais para o oceano, né? Ela se propaga de forma mais zonal e fica alinhada com o corredor de umidade que fica lá do norte da Amazônia, mantendo essas chuvas mesmo, que aí ao longo da terça, um pouco mais fraca, e quarta-feira ela volta a se espalhar para grande parte do Rio Grande do Sul de uma forma mais moderada fraca, mas mantém as chuvas, entendeu? Então é importante que a gente fique atento, porque depois desse período, dessa primeira quinzena, com um tempo basicamente bom, né, que deu chance para a gente se recuperar daquelas chuvas, a gente vai voltar a ter esse evento de chuva aí nesse final de semana e nessa próxima semana. Lucas, obrigado mais uma vez e bom final de semana. Feito, ok, obrigado, agradeço a oportunidade e bom final de semana a todos. Daniel, conversamos então com o Lucas Mendes, meteorologista, abordando a previsão do tempo
agora para o final de semana aqui no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, vem chuva por aí, todo mundo precisa ficar atento.